Amigos e amigas, eu sou Paulo Roberto Maciel, sou formado em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras, Filosofia, Ciências e Letras de Colatina. Portanto, sou formado em português, na língua portuguesa, licenciado. E eu estava lendo um texto da Universidade de São João del Rei, em Minas Gerais, e achei interessante. E vou passar para vocês sobre o politicamente correto, que está muito em vigor no mundo atual. É um texto de uma universidade, que está inclusive no site dessa instituição. O site, se você quiser entrar lá, é ufsj.edu.br. Eu estou passando essas informações aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. O texto é do Processo Seletivo 2009, Prova de Conhecimentos Gerais, da Universidade Federal de São João del Rei. Língua portuguesa, as palavras certas para um mundo melhor. Autor José Luiz Fiorim, professor da Universidade de São Paulo. No conto Negrinha, de Monteiro Lobato, lemos a seguinte passagem. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. No capítulo 3º de Clara dos Anjos, de Lima Barreto, aparece Mahamaki, poeta ratê, tinha uma grande virtude, como tal, não denegrir os companheiros que subiram, nem os que ganharam celebridade. Em Machado de Assis, no conto Aurora Sem Dia, lê-se: Ah, meu amigo, não imagina quantos invejosos andam a denegrir meu nome. Diante desses textos, não faltaria quem apontasse o dedo acusador para os três autores, taxando-os de racistas. Afinal, denegrir significa diminuir a pureza, o valor de conspurcar, manchar, e é construído com a mesma raiz da palavra negro. Judiar quer dizer tratar mal física ou moralmente, atormentar, maltratar, e é formado com o termo judeu. Mas será que podemos fazer essa acusação? Machado e Lima Barreto eram descendentes de negros. Lobato posicionou-se contra o nazifascismo e pode-se dizer que a maneira de seu tempo era antirracista. A adoção da linguagem politicamente correta revela a força de grupos sociais que eram discriminados, ridicularizados, desconsiderados. Mulheres, negros, homossexuais são alguns exemplos. Pretende-se, com essa linguagem, combater o preconceito, evitando-se um vocabulário que é fortemente negativo em relação a essas minorias, entre aspas. A ideia é alterar a linguagem e, assim, mudar atitudes discriminatórias. O falar politicamente correto leva-nos a pensar em uma série de aspectos a respeito do funcionamento da linguagem. Primeiro, como já ensinava Aristóteles na retórica, aquele que fala ou escreve cria uma imagem de si mesmo. De um lado, é verdade que a linguagem modela sentimentos e emoções. Se alguém sempre ouviu certos termos ou expressões como negro, bicha ou coisa de mulher, ditos com desdém ou com raiva, certamente vai reproduzir uma atitude machista ou racista. Portanto, usar uma linguagem não marcada por fortes conotações pejorativas é um meio de diminuir comportamentos discriminatórios. Por outro lado, o cuidado excessivo na busca de eufemismos
para designar certos grupos sociais revela a existência de preconceitos arraigados na própria sociedade. Se assim não fosse, poder-se-ia empregar sem nenhum problema, por exemplo, o vocábulo negro, sem precisar recorrer à expressão afrodescendente. Isso significa que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir. Além disso, os defensores da linguagem politicamente correta acreditam que existam termos neutros ou objetivos, o que absolutamente não é verdade. Todas as palavras, ensina o estudioso da linguagem Mikhail Bakhtin, 1895 a 1975, são assinaladas por uma apreciação social. Considera-se, por exemplo, que os termos bicha, veado, fresco são mais preconceituosos do que a designação gay. De fato, os três primeiros estão marcados por pesada conotação negativa. No entanto, o termo gay hoje também assume valor pejorativo, tanto que a semelhança do aumentativo bichona e do diminutivo bichinha criaram-se gaysaço e gayzinho. Há, porém, duas posições dos defensores do discurso politicamente correto que contrariam a natureza do funcionamento da linguagem e que, portanto, são irrelevantes para a causa que defendem. A primeira é a crença de que a palavra isolada carrega sentido e apreciação social. Na verdade, um termo funciona num discurso e não isoladamente. Por isso, nem todos os usos do vocábulo negro com valor negativo denotam racismo. Por exemplo, dizer que há racismo na expressão nuvens negras no horizonte do país é um equívoco, porque o sentido conotativo de situação preocupante que aparece no discurso político ou econômico está relacionado à metodologia, nada tendo a ver com raças ou etnias. Considerar que a palavra exerce sua função independentemente do contexto é afirmar então que a expressão passar em branco todos aqueles anos, no sentido de passar sem ter realizado coisa alguma aqueles anos, é racista. E não é o caso. A conotação é criada sobre o significado do branco no papel. Da mesma forma que sorrir amarelo ou amarelar, significando, respectivamente, sorrir de maneira contrafeita, forçada, e perder a coragem numa situação difícil ou embaraçosa, não mantém nenhuma relação com preconceitos em relação aos orientais, mas estão ligadas aos sintomas físicos do medo, do embaraço. A outra posição que contraria o funcionamento da linguagem é o etimologismo. Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. Para certas pessoas, o sentido original é que seria o sentido verdadeiro, entre aspas, de um vocábulo. O próprio termo etimologia é constituído de duas palavras gregas que querem justamente dizer estudo do sentido verdadeiro. Ele surgiu num período em que se acreditava que a história era decadência, o que, na linguagem, significava que a evolução das línguas era uma degradação. Defensores da linguagem politicamente correta eventualmente buscam etimologias que foram esquecidas na marcha da história e que revelariam significados verdadeiros, entre aspas, de que nem sempre nos daríamos conta. De um lado, temos etimologias completamente falsas. Por exemplo, há quem condene o emprego do termo em inglês history, porque nele haveria o pronome masculino his, o que mostraria
como a história reflete o ponto de vista dos homens. Tal afirmação falseia completamente a origem dessa palavra, pois a raiz indo-europeia que deu origem à history é weid, que significa, que indica a visão, que serve ao conhecimento. Dela derivam, por diferentes transformações fonéticas, ideia, ídolo, história, idílio, evidente, invejar, ver, prever, visitar, etc. Por outro lado, certas etimologias foram sendo esquecidas na evolução da língua. Não se percebe mais que judiar é formado a partir de judeu, nem que denegrir é constituído com a raiz de negro. Por isso, não se pode dizer que Lobato, Machado e Lima Barreto, ao usar esses termos nos trechos que mostramos no início deste texto, tenham sido racistas. Não se motiva por um ato arbitrário de vontade o que a língua desmotivou. Eles apenas sabiam que os sentidos mudam e não se volta atrás para restaurar o que a história da língua apagou. Texto extraído e adaptado da revista Discutindo a Língua Portuguesa, ano 1º, número 2. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, traduzindo do hebraico para o português, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E do aramaico, o dialeto de Jesus Cristo, temos Maranatá, vinde Senhor Jesus. Você está acessando o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom, a paz!